Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria especial, que é a aposentadoria dos agentes de saúde, agentes de combate à endemia, médicos, dentistas, bem como faxineiros e faxineiras de hospital, veterinários. São pessoas que trabalham expostas a agente nocivo à saúde. Então, todas aquelas pessoas que trabalham sob condições especiais, elas têm direito à aposentadoria especial. O que você precisa entender sobre essas pessoas que trabalham sob essas condições? Por que que a lei garantiu essa aposentadoria especial a essas pessoas? Porque são pessoas que trabalham em condições insalubres. Até mesmo você que trabalha exposto ou exposta a ruído, a barulho, etc., também tem direito à aposentadoria especial. A lei lhe garante esse direito. O que é que você precisa saber para fins previdenciários? A lei, ela criou esse direito, ela deu um tempo, especificou um tempo máximo em que a pessoa pode trabalhar. Muitas pessoas perguntam se, após a aposentadoria especial, que é de 25 anos de tempo de serviço em uma função que lhe coloque exposto a um agente, a bactérias, a vírus, um agente que é nocivo à saúde. Porque a lei entende que esse período de 25 anos é um período que foi realizado estudos e que concluiu que é um período excelente para que essa pessoa possa trabalhar nessas áreas. Então vocês têm direito à aposentadoria especial. O que você precisa saber? Essa aposentadoria, ela é concedida num tempo de 25 anos de trabalho, certo? Mas você precisa se atentar que em 2019 tivemos uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 103. O que é essa emenda constitucional? Ela fez a reforma da Previdência. Acho que todos aí puderam presenciar os debates, passavam nos jornais, os debates dos deputados, senadores, Comissão de Constituição e Justiça, etc., para aprovar essa reforma da Previdência, que era uma reforma que necessitava, porque senão a Previdência ia quebrar, não ia ter dinheiro para pagar os que já são beneficiados, aos que já estão aposentados. Então, essa nova lei previdenciária, ela trouxe algumas mudanças. O período de tempo de contribuição permanece os 25 anos. Aos agentes comunitários de saúde, certo? De combate a endemias, a emenda constitucional 120, que foi uma emenda constitucional do ano passado, 2022, ela também estendeu esse direito aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. Porque também são pessoas que trabalham exposta a esses agentes nocivos, certo? Então essa emenda constitucional do ano passado trouxe também essa garantia aos agentes comunitários de saúde da aposentadoria especial, que é a aposentadoria com tempo de 25 anos na atividade em que coloque você sob essas condições de trabalho. Só que agora, com a nova emenda constitucional, entrou também as regras de transição. O que é regra de transição? Aquelas pessoas que elas já exerciam atividades laborais, ou seja, trabalhavam antes da reforma da Previdência, mas que não se aposentou antes da reforma, entram nessa regra de transição. Regras de transição são regras mais benéficas, mais brandas, para aquelas pessoas que já estavam trabalhando antes da emenda constitucional 103, certo? Que foi a reforma,
São regras mais brandas para não prejudicar essas pessoas que já vinham um tempo atrás trabalhando. Aquelas que antes de 13 de novembro de 2019 já cumpriram os requisitos para se aposentar, na regra anterior, poderiam, ou até hoje, se alguém ainda não fez a solicitação da aposentadoria especial, ainda pode, nas regras anteriores, desde que os requisitos para se aposentar na lei anterior tenham se cumprido até o dia 13 de novembro de 2019. Por que 13 de novembro de 2019? Porque 13 de novembro de 2019 foi o ano em que entrou em vigor a emenda constitucional, ou seja, de 13 de novembro para cá, de 2019, passou a valer a reforma da Previdência, a nova lei, e não a anterior. Então, se na lei anterior você cumpriu todos os requisitos para se aposentar, você tem um direito adquirido. Você pode solicitar a sua aposentadoria de acordo com a lei anterior, certo? E para aqueles que não completaram os requisitos até a data de entrada em vigor da reforma, vão entrar nas regras de transição, que são regras mais brandas para aquelas pessoas que já vinham trabalhando, mas que não cumpriram os requisitos até a entrada da data em vigor da nova norma previdenciária, que foi a emenda constitucional 103. E como você sabe qual é a regra de transição que se encaixa para você? Eu me dirijo a você, que já vem trabalhando sob condições especiais há um tempo atrás, e que no dia 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a nova norma previdenciária, você não se aposentou porque não cumpriu os requisitos. Você que vai entrar nessa regra de transição, você precisa saber qual é a regra de transição que se aplica ao seu caso. Existem regras mais benéficas, outras são prejudiciais. Então, como é que você vai saber qual é a melhor regra de transição para você se aposentar? É fazendo um planejamento previdenciário. Porque o planejamento previdenciário ele é um estudo da sua atual situação previdenciária, do tempo que você já trabalhou, as condições que você já trabalhou. É um cálculo, um estudo feito para saber quanto tempo você já tem de atividade, de trabalho, bem como a idade em que você vai se aposentar. E também o planejamento lhe proporciona saber um valor provável da sua renda mensal inicial, certo? Então, aconselho que você faça esse planejamento previdenciário, porque existem uma série de documentos que também são necessários para você utilizar na solicitação da sua aposentadoria. Você que trabalhou nessas condições especiais, é preciso ter alguns documentos emitidos por órgãos, certo? Do qual você trabalha, como o PPP, que é um documento que atesta, que mostra que você trabalhou sob condições especiais, certo? Porque não é necessário provar ao INSS que você trabalhou nessas condições. E você prova que trabalhou nessas condições com esse documento, o PPP, Perfil Proficiográfico Profissional, que é um documento emitido por um engenheiro médico, certo? Aquelas pessoas que trabalharam expostas a ruídos, a barulho, também existe uma documentação necessária para solicitação dessa aposentadoria. É importante no momento da solicitação da sua aposentadoria saber se você em algum período trabalhou nessas condições. E se trabalhou, a empresa ela tem que emitir esse documento para você, para que você possa assim solicitar a sua aposentadoria especial. Mesmo que hoje você exerça outras funções laborais, mas que no passado exerceu essas funções especiais, você pode também, se tiver como provar ou ter acesso a esse documento, ou solicitar esse documento na instituição ou na empresa que você trabalhou, vai ajudar também na sua aposentadoria, na solicitação, porque esses períodos trabalhados antes da emenda constitucional, antes da reforma da Previdência, você pode até transformar em período comum. Transformando em período comum,
os períodos trabalhados antes da reforma, você pode aumentar o seu tempo de trabalho. Ou seja, você pode aumentar a sua renda, a sua aposentadoria. Então, são documentos importantes que você precisa se ater, e isso você vai ter ciência quando você fazer o seu planejamento previdenciário. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês de um agente comunitário de saúde que solicitou o planejamento previdenciário aqui e, na verdade, ela já tinha cumprido os requisitos para se aposentar, até mesmo antes da idade, porque o tempo de período especial dela subiu com o período especial. E ela não sabia que já poderia se aposentar. E, na verdade, ela já tinha cumprido 2 regras de transição e, se quisesse, já poderia solicitar a aposentadoria. É um caso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas ela também cumpriu esse outro requisito aqui do tempo adicional de 50%, que também é uma regra de transição. Por isso que você tem que fazer o seu planejamento previdenciário para saber qual é a melhor renda para o seu caso, ou seja, qual a melhor regra de transição que vai te proporcionar uma aposentadoria melhor, tá ok? E a outra regra foi essa daqui, transição pelo sistema de pontos, que seria a regra escolhida porque dá a maior renda, como você pode ver aqui. Então você que trabalha sob essas condições especiais, você que é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de combate às endemias, agente de saúde, enfermeiros, veterinários, dentistas. É importante que você faça o planejamento previdenciário para reunir toda essa documentação. Antes, não deixe para cima da hora, porque empresas podem fechar e é muito mais trabalho você procurar toda essa documentação quando solicitar sua aposentadoria. É mais fácil você já organizar agora, deixar tudo certinho. Procure a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, que ele vai fazer esse planejamento. É um serviço jurídico. O planejamento previdenciário é um serviço jurídico previdenciário. Então, faça o seu planejamento, procure um especialista nessa área, que ele vai te ajudar a organizar toda a documentação que você precisa para solicitar a sua aposentadoria e já deixar tudo organizado para quando você solicitar a sua aposentadoria, já ter ali toda a documentação que será necessária, certo? Eu espero ter ajudado. Eu peço a você que deixe o seu joinha no vídeo e se inscreva no canal, porque por aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias do direito previdenciário e do direito de uma forma em geral, tá ok? Muito obrigado.